Bem, meu povo, vamos atropelar essas questões aqui agora. Bora lá. Questão número 1. Lance é o seguinte. Marque a alternativa que expressa corretamente as unidades do SI, Sistema Internacional, para medir as grandezas comprimento, massa e tempo, respectivamente. Ou seja, nessa ordem aí, né? Bom, povo, já estamos aí meio carecas de saber que a unidade comprimento, a grandeza comprimento, no padrão internacional, ela é medida em metros. Beleza. A grandeza massa, a gente sabe que ela é medida em quilogramas no padrão internacional. E a grandeza tempo, ela é medida em segundos. Isso está na aula, tá? Só dá uma olhadinha na aula, no próprio PDF, nem precisa ver o vídeo, já vê isso escrito lá, tá certo? O que confunde muitas pessoas, porque o comprimento, ele também pode ser medido em quilômetro. O comprimento, ele também pode ser medido em centímetros. Aí muita gente se confunde com as letras A, B e E. A grandeza massa, ela pode ser medida em toneladas, não tem problema. Né? Pode ser medida em grama, né? Que é o G, nenhum problema. O tempo pode ser medido em hora, nenhum problema. Só que essa questão foi específica. Ela se referiu ao padrão que? Padrão internacional, Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional, então, só podemos usar metros, quilogramas e segundos. Está de acordo aí com a alternativa letra D. Vamos ver a próxima questão. Vamos lá, questão 2. Questão 2 diz o seguinte. Durante determinada leitura de um livro de aventuras, um jovem leu que o personagem principal havia percorrido 20 km em 5 dias. Das alternativas abaixo, qual aquela que contém as duas grandezas expressas nas informações acima? Bom, aqui, pessoal, repara o seguinte. O texto diz que o personagem principal percorreu 20 km em 5 dias. E aí pergunta que grandezas são essas. É muito comum as pessoas acabarem achando que essas grandezas se referem, por exemplo, quilômetros à distância percorrida pelo personagem. Só que, pensa comigo no seguinte, aqui eu estou me referindo ao nome da grandeza. A grandeza que é medida em quilômetros, ela tem um nome específico. Essa grandeza é o comprimento. Comprimento. É o nome da grandeza, o nome fundamental dela. Comprimento. O comprimento mede distância. O comprimento mede tamanho. O comprimento mede altura. Entende? Mas a grandeza fundamental, o nome dela é comprimento. Legal. Além disso, outra grandeza envolvida aqui no texto é a grandeza dias, né, que está representada por dias. E isso a gente sabe claramente que é o tempo. Então, outra grandeza envolvida, aqui na questão o comprimento está em quilômetros e o tempo está dado aí em dias. Em dias. Só para não confundir aqui, deixa eu tirar isso aqui. Então, veja aqui, no próprio texto da questão. As duas grandezas envolvidas, então, são comprimento e tempo. Comprimento e tempo aparece aqui na alternativa C.
Ah, mas não está em ordem. Mas a questão não disse que era respectivamente. Só quer saber as duas grandezas que estão no texto. As grandezas que estão no texto são o tempo em dias e o comprimento em quilômetros. Tá certo? Sem mistérios. Vamos para a próxima. Questão UNESP. O intervalo de tempo de 2,4 minutos equivale no sistema internacional, a quanto, né? O tempo no sistema internacional é medido em segundos, como a gente pode ver aí em todas as alternativas. Então, basta eu converter 2,4 minutos para segundos. Um erro comum é as pessoas acharem que 2,4 minutos é equivalente a 2 minutos e 4 segundos ou 40 segundos. Só que não é isso, tá? Não é isso. Para você saber a conversão correta de 2,4 minutos, você pode se valer aí de uma regra de 3 simples, né? Por quê? Qual a informação que a gente tem entre minutos e segundos? A gente sabe que 1 minuto, isso já é conhecido, 1 minuto equivale a 60 segundos. Se 1 minuto equivale a 60 segundos, então 2,4 minutos equivale a quantos segundos x? É isso que a gente vai calcular aqui. Aí. Então, fazendo a multiplicação cruzada da regra de 3, 1 vezes x e 2,4 vezes 60. Vamos fazer essa conta. 1 vezes x dá x igual 2,4 vezes 60 dá 144. Multiplicando 2,4 por 60 vai dar 144 segundos. Portanto, 2,4 minutos é equivalente no SI a 144 segundos. Tá certo? O que está de acordo aí com a alternativa letra C. A outra questão 4. Vamos para a questão 4. Eita, vermelho, pronto. Questão 4. Fica o seguinte. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza de que tipo? Olhando com atenção e lembrando do que eu falei na aula, pessoal, repare que eu falei da grandeza velocidade, só que olha as características que eu dei dela. Eu dei o valor dela, a intensidade, 20 metros por segundo. Isso na física é chamado de módulo da velocidade. Ou módulo, tá? Eu disse também para onde ela aponta. Ela aponta para a direita. Isso aqui dá o sentido. Só por aqui, na aula, eu falei para vocês que essas duas características já caracterizam uma grandeza vetorial. Então, a gente já sabe que aqui se trata de uma grandeza vetorial. Por que vetorial, Sônia? Porque ela te dá o módulo, ela te dá também o sentido. Só que nessa questão ainda tem um bônus. Ela te dá uma outra informação, que é o horizontal. Horizontal é uma informação da inclinação. É a inclinação. Ou seja, a inclinação, né, está dizendo se está em pé, se está deitado, se está em diagonal, tá?
Então a inclinação na física é chamada de direção. Aí vocês vão lembrar da escola. Em algum momento da vida de vocês, foi dito que todo vetor tem módulo, direção e sentido. Eu não gosto muito de falar da direção porque os alunos se confundem e acaba sendo desnecessário. Então eu prefiro falar só do módulo e do sentido. A inclinação, né, que é a direção, vem como bônus. Então essa questão deu as 3 características de um vetor: o módulo, o sentido e a direção. Então por isso que a velocidade aqui nessa questão foi caracterizada como uma grandeza vetorial, que está de acordo aí com a alternativa letra D. Tranquilinha a questão, né? E a próxima? A próxima é o seguinte. Vamos ver aqui, ó, questão 5. Considere as grandezas físicas: velocidade, temperatura, deslocamento e força. Destas, a grandeza escalar é? Qual delas que é escalar? Bom, a velocidade, a gente acabou de ver aqui na questão anterior, que a velocidade ela é uma grandeza, vou colocar aqui, ó, velocidade, ela por si só é uma grandeza vetorial. Ela fica bem caracterizada, né, quando eu digo o seu módulo, direção e sentido. A temperatura, inclusive a temperatura, foi um exemplo que eu citei na aula também. A temperatura, para ela ficar bem caracterizada, basta você dizer um número. Ah, eu estou com 39 graus de febre, né? 39 graus Celsius. Repare que eu não preciso dizer o sentido. A temperatura não aponta para lugar nenhum. Então, por ela não ter nenhuma necessidade, né, nenhuma característica de apontar para algum lugar, a temperatura ela é por si só uma grandeza escalar. Então, a resposta certa aqui é a temperatura, que é a segunda. Mas vamos conferir os outros dois. Deslocamento. Deslocamento também citei na aula. Ora bolas, para eu definir um deslocamento, eu tenho que saber se ele é para a direita ou para a esquerda, por exemplo. Tem que saber se ele é para cima ou para baixo. Tem que saber se ele é para nordeste ou sudoeste. O deslocamento tem que apontar para algum lugar. Então, o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Então, enquanto que a temperatura ela é escalar, como a gente acabou de ver, já a grandeza deslocamento ela é vetorial. Beleza. E a grandeza força, todos nós sabemos também, já foi falado em aula, que a força é feita para algum lugar também. Né? Para ficar bem caracterizada a força, a gente tem que dizer para onde que essa força foi. Se eu tenho que dizer para onde ela foi, é porque ela é uma grandeza vetorial. Então, só a temperatura aí é uma grandeza escalar nessa questão. Questão 6. Vamos partir para a questão 6. Meia dúzia. Fica assim. Fumonha saiu de casa 13 horas e 45 minutos, caminhando até o curso de inglês que fica a 15 minutos de sua casa, e chegou na hora da aula, cuja duração é de 1h30. A que horas terminará a aula de inglês? Ora bolas, o Fumonha saiu de casa 13 horas e 45 minutos e andou mais 15 minutos até chegar no curso. Beleza. Então, vai todo mundo concordar comigo que
de 13h45 mais 15 minutos, ele chegou no curso às 13 horas e 60 minutos. Só que não existe 13 horas e 60 minutos, né? Esses 60 minutos viram 1 hora. Ou seja, eu coloco mais 1 hora para cá. Ele chegou às 14 horas e 0 minutos. Beleza, esse é o horário que ele chegou no curso. Só que o curso dura 1h30. Então, se às 14 horas a aula começou e ela dura 1h30, 1h30 minutos, então essa aula vai acabar às 15 horas e 30 minutos. E aí a gente consegue responder a questão com tranquilidade. 15 horas e 30 minutos está de acordo aí com a alternativa letra D. Próxima. Vamos matar isso aqui tudo, assassinar as questões. Que isso, Sônia? Não, comigo é assim. Vou logo na violência. Ah, não. Não é possível, Sônia, não é possível. Digo, é. Não, Sônia, não. Um programa de televisão começou às 13 horas, 15 minutos e 20 segundos. Deixa eu anotar isso aqui. 13 horas, 15 minutos e 20 segundos. E terminou às 15 horas, 5 minutos e 40 segundos. Pera aí, então, deixa eu colocar isso pra cá. Vou colocar isso aqui. Agora eu vou anotar o outro. Terminou 15 horas. 15 horas, 5 minutos e 40 segundos. A pergunta é: quanto tempo este programa durou em segundos? Macacos me mordam? Bom, para fazer essa questão aqui com relativa tranquilidade, tem uma relação bem simples que a gente pode usar. Veja só. A gente sabe que em 1 minuto tem 60 segundos. E a gente sabe também, então, que em 1 hora tem 60 minutos. A pergunta é: quantos segundos tem em 1 hora? Bom, se em 1 hora tem 60 minutos, então em 1 hora vai ter 60 segundos 60 vezes. Por quê? 60 segundos 60 vezes? Porque cada minuto tem 60 segundos. E 1 hora tem 60 minutos. Ou seja, em cada um dos 60 minutos aqui, vai ter 60 segundos. Quantas vezes vai acontecer? 60 vezes. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente a multiplicação de 60 por 60. Isso dá 3.600. E agora vocês sabem, quando precisar usar, que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Tá? 1 hora equivale, né, a 3.600 segundos. Pá, legal. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui, então. Uma continha de menos, né? Eu quero saber quanto tempo se passou. É só eu subtrair. Vamos lá. 40 menos 20 dá 20. Sem problemas. Agora que eu tenho um problema. 5 tira 15. Não tem como, né? 5 não tira 15. Então, eu vou pegar 1 hora emprestada ali e jogar para os minutos. Só que quando eu pego 1 hora emprestada aqui, 1 hora, aqui vai virar 14 horas. Essa 1 hora que veio para cá, ela vem para cá como 60 minutos, não é isso? Então, ao invés de vir 1 hora, vai vir 60 minutos, que eu estou passando para os minutos. Então, ao invés de 5 minutos, eu passo a ter 65 minutos. Agora eu consigo fazer a conta. 65 menos 15 dá 50.
50 minutos. 14 horas menos 1 hora. 14 horas menos 13 horas já dá 1 hora. Ou seja, esse programa durou 1 hora, 50 minutos e 20 segundos. Só que em 1 hora, a gente acabou de ver que tem 3.600 segundos. Em 50 minutos, ora bolas, nós temos quantos segundos, né? 60 segundos, 50 vezes. Então, isso vai dar 3.000. Mais os 20 segundos. E daqui sai a minha resposta. Isso vai dar 6.620. Essa soma aqui dá 6.620 segundos. É importante, se você não entender essa questão, se eu fui rápido demais, se eu pulei alguma coisa que você não tenha entendido, deixa no comentário aí ou me manda mensagem para eu saber da sua necessidade nessa questão, tá bom? Aí numa aula ao vivo, a gente tenta tirar essa dúvida aí, tá? É importante você se manifestar. Vamos para a próxima questão. Questão 8, caiu na PUC. Fica o seguinte: grandezas físicas são variáveis de um objeto ou de uma situação que podem ser medidas. Algumas dessas grandezas são relacionadas entre si de forma que podemos aplicar uma regra de proporção entre elas. Há apenas grandezas físicas em, olhar em qual alternativa que eu tenho grandezas. Bom, examinar uma por uma, vamos ver. Letra A, volume é uma grandeza, velocidade é uma grandeza, cor não é grandeza, ninguém mede a cor. Então, letra A está descartada. B, força é grandeza, tempo é grandeza, pressão é grandeza, pressão arterial, por exemplo. Forma não é grandeza. O que é forma? Círculo, quadrado, triângulo, trapézio, Ninguém mede isso assim, a gente mede a área da figura, é claro, mas a forma em si, a gente não mede. A gente não atribui um número para uma forma, entende? É isso que estou querendo dizer. A gente não atribui um número para uma forma. Outra, velocidade é grandeza, aceleração é grandeza, deslocamento e potência. Potência é medida. Potência de um chuveiro, por exemplo, potência do motor de um carro. Tudo isso são grandezas. Então, a letra C é a nossa resposta correta. Tá bom? Aqui eu vou colocar só a letra C. As grandezas são velocidade, aceleração, deslocamento e potência. Tá? Letra C, nenhum mistério. Questão 9. Questão 9 é o seguinte: numa fila de banco há 300 pessoas. O guarda autoriza a entrar no banco durante 10 segundos 30 pessoas. Para a nova autorização, há a espera de 20 minutos. Levando-se em consideração serem sempre constantes os intervalos mencionados, as 300 pessoas da fila serão atendidas aproximadamente em quanto tempo? Bom, para você conseguir fazer a questão sem chance de erro, basta pensarmos o seguinte: as pessoas entram nessa agência bancária aí de 30 em 30. De 30 em 30. Então quantos blocos serão autorizados? Quantas autorizações o guarda vai precisar fazer? Se são 300 pessoas e entram de 30 em 30, se você pegar 300 e dividir para 30,
você já descobre que vão ser 10 autorizações que ele vai precisar fazer. Autorizações. Tá? 10 autorizações. Só que cada autorização, as pessoas levam 10 segundos para entrar no banco. Então, como ele vai autorizar 10 vezes, então o tempo total só das entradas das pessoas no banco vai ser 10 autorizações vezes 10 segundos, né? Para cada autorização. Isso vai dar aí para nós o valor de 100 segundos. É o tempo que o pessoal leva para entrar no banco. 100 segundos. Ah, beleza. Então vamos lá. Agora temos o seguinte. Cada vez que as pessoas entram, tem que esperar 20 minutos para ter uma nova autorização, certo? Então, repare que das 10 autorizações, vou colocar aqui, ó, uma bolinha representa cada autorização. Primeira autorização, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª autorização. Entre cada autorização tem um espaço aí de 20 minutos. Então, quantos espaços são? Se são 20 autorizações, existem 19 espaços, não é isso? Não, desculpa, são 10 autorizações, então são 9 espaços. Pronto, ó, confere comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 autorizações, 9 esperas. 9 esperas de 20 minutos, cada uma. Então, só que em cada minuto, nós temos aqui, ó, 20 minutos, né? 20 vezes quanto de espera? 20 vezes 9. Isso dá 180 minutos. Então, qual é o tempo total? 180 minutos com 100 segundos. 100 segundos, todo mundo já sabe que é equivalente. Todo mundo já sabe que é equivalente a 1 minuto e 40 segundos, não é isso? 100 segundos, todo mundo concorda que é 1 minuto e 40 segundos, não é isso? Então, o tempo total está na casa aí dos 181 minutos, porque eu vou juntar 180 minutos com mais 1 minuto. Então, juntando esses dois aí, a gente chega na faixa de 181 minutos, tá certo? 1 minuto e pouco por causa das 10 autorizações, que são 10 entradas no banco, mais 180 minutos, que é o tempo de espera. Então, todo mundo para ser atendido, aproximadamente aí 181 minutos, alternativa à letra C. Vamos matar a última questão aqui. Texto longo, isso não é problema para nós. Vamos lá. Questão 10 é o seguinte. O quilograma padrão, guardado a 7 chaves há mais de um século perto de Paris, emagreceu e engordou com o passar do tempo. Ele precisa ser substituído, mas como? Uma conferência internacional que acaba de ser encerrada fez um avanço histórico neste sentido. Os debates para se chegar a um quilo estável causam frenesi há mais de 10 anos. A ideia é chegar a uma nova definição, independente de qualquer objeto físico. É legal, só informação que nem precisa ser lida, né? Agora vem aqui, eu direi. Precisa ser lida sim, porque olha a pergunta aqui, olha a questão. A grandeza física a que o texto se refere é uma unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades usada para aferir o quê? Repare que a questão está falando do quilograma padrão.
quilograma, basicamente. O quilograma é uma grandeza do SI, como a gente já viu. O quilograma faz parte do SI. Mas ele mede o quê? Peso, massa, energia, densidade ou umidade? O quilograma a gente já viu que é o padrão para medir massa. É o padrão internacional que mede massa, o que está de acordo aí com a alternativa B. Ok? Então, povo, estão aí as 10 questões feitas. Se você se perdeu em alguma, não conseguiu entender, me pergunta. Não fique com dúvidas. Temos apenas 10 questões. Busque entender as 10 para que você cresça no conhecimento, tá bom? Vamos caminhar junto aí porque o curso é online, mas vocês não estão largados. Estou junto aí com vocês. Bons estudos!